Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam com tudo em cima nos estudos e continuando os estudos da ótica geométrica. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a ótica da visão. Bom, basicamente, para conseguir entender isso aqui, vocês devem saber quais são os fenômenos ópticos existentes, a refração, a reflexão, certo? Os tipos de imagem, né? Então você já tem que ter estudado espelhos planos, muito bem, espelhos esféricos, lentes esféricas. Tem que estar com tudo isso na cabeça para, a partir de então, estudar a máquina mais complexa, o instrumento óptico mais complexo e mais fascinante de todos, que é o olho humano. Bom, o olho humano, pessoal, ele é constituído de diversas estruturas que permitem que a nossa visão seja muito e muito capaz de formar imagens e, posteriormente, de decodificar essas informações. A estrutura principal do olho humano é uma lente convergente, uma lente biconvexa. Essa lente, pessoal, que fica dentro do nosso olho, ela está desenhada aqui, ó, se chama cristalino. Cristalino. Então, o cristalino é uma lente convergente biconvexa que nós temos dentro do nosso olho e é a imagem dessa lente que permite que nós consigamos enxergar. Porque a imagem dessa lente se forma aqui, ó, no fundo do olho. Quando eu tiver um objeto aqui, a imagem vai se formar aqui, ó. Lembram? A gente falou sobre isso uma vez. Ela é real invertida em menor. Se forma na retina. Então, essa região do fundo do nosso olho, onde a imagem se forma, se chama retina. E a imagem formada aqui é uma imagem real, invertida e menor que o objeto, né? Então, a imagem se forma na retina. A retina é o anteparo sensível à luz onde a imagem se forma, certo? E essa imagem, ela é a imagem de uma lente que se chama cristalino, que fica dentro do nosso olho. Essa imagem é levada até o cérebro, né? Essa informação nervosa é levada até o cérebro, através de um nervo. Esse nervo se chama nervo óptico. Então, o nervo óptico é o cara responsável por levar a informação, para levar aquela imagem que se formou na retina para o nosso cérebro, para essa imagem ser interpretada. Tudo bem? Nós temos ainda algumas outras estruturas que vão ser importantes no nosso estudo. São muitas estruturas, eu vou falar das principais. A primeira parte aqui do olho, pessoal, a parte que reveste ele, ó, essa parte aqui da frente do olho, aqui, ó, onde a gente toca, se a gente encostar assim, se eu enfiar o dedo no meu olho, é nessa parte que eu vou encostar. É a parte que reveste o olho. Se chama córnea, tá? Então, é a córnea. O pretinho do olho, e vocês vão ver que esse pretinho do olho tem sua importância, é a pupila. João, e o colorido? O colorido é a íris, pessoal. A gente não vai falar tanto dela aqui porque ela não tem uma importância óptica tão grande, tá? Então eu vou procurar, para não carregar meu desenho, colocar só o que eu vou precisar depois. Em torno do cristalino, nós temos músculos. Esses músculos têm uma função muito importante que eu vou discutir com vocês daqui a pouco. Eles são os chamados músculos ciliares. João, parece aula de biologia? É, até agora realmente é. Nós ainda temos
o humor aquoso e o humor vítreo, que são os líquidos que preenchem o olho, certo? Só que também eles não vão ser tão importantes aqui pra gente. E é isso, turma. As principais estruturas que eu vou precisar comentar sobre elas ao longo da aula são essas aqui. A córnea, a primeira parte ali do olho, a pupila, que é o pretinho, o cristalino, que é o super importante, porque é a lente que forma a imagem na retina, o nervo óptico que leva essa imagem para o cérebro e os músculos ciliares que envolvem o cristalino. E o primeiro processo importante da nossa visão, pessoal, relacionado à nossa visão, que eu vou falar para vocês, é a acomodação visual. E ela vai relacionar basicamente, ela vai explicar qual a função dos músculos ciliares em relação aqui, ó, como eles interagem com o cristalino. E é bem simples. A acomodação visual é o processo que o nosso olho faz para focalizar uma imagem, um objeto distante e um objeto próximo da nossa visão, próximo do nosso olho, certo? Então, por exemplo, se eu estou olhando lá para a parede, lá para bem longe, o meu cristalino vai tentar ajeitar a sua estrutura para conseguir focalizar aquele objeto e formar a imagem na retina. Agora, se eu estiver lendo, se eu estiver olhando para a minha mão aqui, ó, que está bem próxima do meu olho, o meu cristalino vai trabalhar para tentar mudar essa distância focal dele, para tentar focalizar e conseguir enxergar com nitidez, enxergar de forma focalizada esse objeto próximo. Quem muda essa estrutura do cristalino, pessoal, quem muda a distância focal, por isso que a gente diz focalizar, né? É mudar a distância focal daquela lente. São os músculos ciliares. Os músculos ciliares, pessoal, eles fazem o seguinte. Quando a gente quer enxergar um objeto distante, eles permitem que o cristalino fique relaxado. E aí tu focaliza com o cristalino relaxado, tu focaliza os objetos que estão distantes, no infinito da tua visão, né? A 5, 10, 20, 50 metros. O cristalino vai ficar relaxado. Agora, para enxergar um objeto próximo, pessoal, para conseguir enxergar um objeto que está bem perto do meu rosto, para conseguir ler alguma coisa, por exemplo, mexendo no celular aqui, ó, os músculos ciliares, eles vão apertar o cristalino, eles vão comprimir o cristalino. Certo? Então, ó, o cristalino está aqui, os músculos ciliares apertam ele fica comprimido, muda a distância focal, e aí ele focaliza esse objeto próximo. Você já deve ter reparado que se vocês ficarem muito tempo no celular, ou muito tempo no computador, ou muito tempo lendo, dá aquela dor de cabeça, aquela dor na vista que a gente diz, né? Ah, eu tô há muito tempo lendo isso aqui, cansei. De fato, pessoal, porque tu está fazendo um esforço para focalizar aquele objeto próximo. Tu tem que literalmente descansar a tua visão, fazendo o quê? Olhando para o nada um pouquinho, né? Ficando, tô de boa aqui olhando para o nada. Certo? Parece brincadeira, mas é uma coisa bem séria, né? Ó, quando o objeto está distante, o teu cristalino ele fica relaxado. Quando tu quer enxergar um objeto próximo, ele fica comprimido. Então, de fato, tu faz um esforço para focalizar aquela imagem próxima e por isso que isso, depois de um certo tempo, te causa dor. E o nosso olho, ele faz isso de uma maneira muito fantástica. Porque se tu pegar uma câmera, pega a câmera aqui do meu celular, é uma boa câmera. Se eu pegar essa câmera e colocar ela aqui, ó, colada no quadro, ela vai levar uns segundos para focalizar. Aí eu pego e viro ela para a parede lá, bem longe. Ela leva uns segundos para focalizar a parede. Agora, todo mundo vai levantar o dedo para ver se é verdade. Olha só que louco. Estou olhando para o meu dedo aqui, ó. Estou focando no meu dedo, que eu quero olhar o meu dedo. Tudo que está em volta está borrado, certo? Porque está distante. Meu cristalino está comprimido, eu estou olhando para o dedo está perfeito, ele está em foco, o resto não. Agora eu estou olhando para a parede atrás da câmera. Quando eu olho para a parede lá atrás da câmera, ó, o dedo sai de foco, aí ele fica borrado. Eu sei que ele está aqui, mas ele está borrado. Agora eu olho para o dedo, tudo que está distante fica fora de foco. Então, o nosso cristalino, os nossos músculos ciliares, eles fazem isso muito rapidamente, com uma precisão muito boa, certo?
Enquanto a tecnologia, né, o celular, a câmera, ela leva uns segundinhos para focalizar, o nosso olho não, ele faz isso instantâneo. Estou olhando pro dedo, para a parede, pro dedo, para a parede, pro dedo, para a parede. Troço louco, né? Então, a acomodação visual é o fenômeno no qual os músculos ciliares alteram a curvatura do cristalino para focalizar objetos distantes ou objetos próximos. E vocês já podem imaginar, João, distante, quão distante? Ou próximo, quão próximo eu consigo enxergar? Existem uns parâmetros, pessoal, que medem, em média, a capacidade da visão humana. A menor distância que um olho consegue enxergar, nós chamamos de ponto próximo, certo? Então, esse PP aqui é o ponto próximo. É a menor distância focalizada pelo olho humano. Ele vale, em média, aproximadamente 25 centímetros, certo? Então, uma pessoa que tem o olho normal, né, que não tem nenhuma ametropia visual, que não tem nenhum defeito de visão, nenhuma anomalia visual, ou uma pessoa que está de óculos, como eu agora, ela vai conseguir enxergar plenamente focalizado mais ou menos 25 centímetros, que é uma distância de leitura, assim, né? Se vocês vão perceber que se vocês pegarem alguma coisa escrita, ó, pega alguma coisa escrita aqui e coloca colado no rosto, tu não consegue ler, fica fora de foco, ou consegue, mas percebe que está tudo borrado, certo? Sai de foco. Por quê? Porque o normal, né, um olho, isso para um olho normal, para alguém que não tem, a gente vai conversar depois sobre miopia, hipermetropia, astigmatismo. Para um olho normal, em média 25 centímetros a pessoa enxerga focadamente, menos que isso começa a perder o foco. O ponto mais distante que a pessoa consegue enxergar, nós chamamos de ponto remoto. Então, o ponto remoto é a maior distância que o olho humano consegue enxergar. Para uma pessoa, pessoal, que tem um olho normal, esse ponto remoto ele é infinito. Nossa, João, infinito? Quer dizer que se eu olhar para o céu, assim, eu vou ver o universo inteiro? Calma. Observem que quanto mais distante, pessoal, quanto mais distante o objeto estiver de ti, menor a imagem que vai se formar na tua retina. Lembram? O nosso cérebro, ele confunde menor com mais distante. A gente já conversou sobre isso em alguma aula anterior. Então, é claro que se eu olhar pela janela, eu vejo lá as montanhas, sei lá, se tem um passarinho lá num galho de uma árvore, não estou vendo daqui, está muito distante, está muito longe. Só que, considerando que eu estou de óculos, né, então a minha visão está funcionando como a visão de uma pessoa normal, de uma pessoa emétrope, então meu olho é um olho normal, eu estou vendo tudo focalizado. Uma pessoa com um olho normal vai ver tudo focalizado, até o infinito de visão. Não quer dizer que ela vai ver os detalhes, porque vai estar muito pequena a imagem. Mas quer dizer que vai estar focalizado. Diferente de alguém, por exemplo, se eu tirar o óculos, aí de óculos eu vejo que tem uma montanha, eu vejo as árvores, o verde e tal. Sem óculos eu vejo um borrãozão, né? Eu percebo que está borrado, que está fora de foco. Certo? Então, quando eu digo que o ponto remoto é no infinito, não quer dizer que tu vai conseguir enxergar tudo até o infinito de visão. Quer dizer que vai estar focalizado. Ok? Quem tem alguma ametropia visual sabe a diferença muito bem, né? De estar focalizado e não estar. Certo? Às vezes quem não tem não percebe. Então, observem, pessoal, que essas distâncias que eu botei aqui, ó, 25 centímetros infinito, isso aqui é levando em conta o olho emétrope. Emétrope. O que é o olho emétrope, João? É o olho sem nenhuma ametropia. É o olho que não tem miopia, não tem astigmatismo, não tem hipermetropia, presbiopia, não tem nenhum problema nesse sentido, beleza? Um olho emétrope, no olho emétrope, a imagem se forma sobre a retina
e ele consegue enxergar focalizado mais ou menos de 25 centímetros até o infinito de visão. Tudo bem? Bom, agora que a gente já sabe o que é a acomodação visual, podemos falar da adaptação visual. Vocês já repararam? Que se a gente pega e entra num ambiente bem escuro, certo? Entra num ambiente bem escuro, aí não consegue enxergar nada, né? Tô perdido, não tô enxergando nada. Mas aí espera alguns segundos, começa a conseguir enxergar. Opa, parece que agora eu estou enxergando. Isso se dá, pessoal, porque a nossa pupila, ela serve para controlar a quantidade de luz que entra no olho. Se tu entra em um ambiente muito escuro, ela vai perceber, puxa, tem pouca luz aqui, não estou enxergando nada. Então, a pupila dilata para que entre mais luz no olho, certo? E aí tu consegue enxergar um pouco melhor. Então tu tá lá no ambiente escuro, tu entrou no ambiente e tá lá assim, né? Eita! Mas daí deu um pouquinho de tempo, galera, a pupila ela começa a dilatar, começa a entrar um pouquinho mais de luz no olho, aí tu já começa a conseguir enxergar um pouco melhor, certo? Beleza? E agora, eu não sei se vocês já notaram, chega até a agoniar o olho, né? Quando tu olha direto por uma lâmpada, ou tu tá lá dormindo, alguém acende a luz. Enfim, tu vai para um ambiente que é claro demais. Claro demais. Ele tem um excesso de luminosidade. O que vai acontecer, pessoal? A tua pupila, ela pode dilatar para que entre mais luz e tu consiga enxergar, mas ela também pode contrair para que não entre luz demais e te cause dor e prejudique a tua retina por causa da quantidade de luz, né? Uma intensidade luminosa muito grande pode prejudicar a retina. Então, no ambiente escuro, a pupila dilata, mas no ambiente claro, claro demais, né? A pupila ela contrai. Então, a pupila ela vai contrair assim, ó, né, certo? Para quem tem olho verde, azul, assim, ó, que nem eu. É bom, né? Porque daí a pupila fica bem contraída, aí fica aquela bagona. Assim, né? O problema é que quando tá num ambiente muito claro, geralmente o olho mais claro é sensível, aí tu fica assim, ó. Né? Dá uma dor desgraçada. Enfim. Mas a treta é essa, no ambiente escuro a pupila dilata para entrar mais luz. No ambiente claro a pupila contrai para entrar menos luz. A gente faz inclusive um exame que tem que dilatar a pupila, né, pessoal? Que depois a gente fica meio cego, certo? É um horror aquele exame. Justamente dilata a pupila para que o médico consiga ver melhor, entre aspas, o que tem dentro do teu olho, vamos dizer assim, certo? A pupila ela também pode dilatar por questões hormonais, né? Quando tu estás apaixonado, certo? Então tem essas coisas também. Aqui a gente está falando da questão óptica, né? No caso, se tiver muita luz, ela contrai, pouca luz, ela dilata. E por fim, a percepção das cores, pessoal. A percepção das cores, ela ocorre através de dois tipos de células especializadas, as quais nós chamamos de bastonetes e cones. Os bastonetes e os cones, eles ficam lá na tua retina. E eles vão ser os responsáveis por conseguir captar e detectar e entender essa imagem que está se formando. Basicamente, os bastonetes, eles têm a função de identificar a intensidade de luz. A gente diz que eles fazem o contraste entre o claro e o escuro. Então, eles conseguem saber se tem muita ou pouca luz. Então, eles conseguem entender se está muito claro ou muito escuro. Certo? Agora, os cones, eles são os responsáveis por entender as cores. E existem 3 tipos de cones. O cone azul, o cone verde e o cone... Opa! Já dá de imaginar, né? Vermelho. O cone azul, o verde e o vermelho. Bom, João, por que existem 3 tipos de cone e por que eles ganham esses nomes de azul, verde e vermelho? Vocês lembram que as cores que a gente enxerga são 7, né?
A cor está relacionada com a frequência. VAA, VAAV. Então, a nossa visão, ela é capaz de detectar vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul. Ficou muito perto, peraí. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Certo? É isso que a gente enxerga. Esses três cones, pessoal, eles ganham esses nomes vermelho, verde e azul pela cor que eles são capazes de detectar, pela região do espectro eletromagnético na qual eles atuam. Então, o cone vermelho, ele é chamado de vermelho porque ele trabalha, ele absorve, é ele que consegue identificar as cores vermelha, alaranjada, essas cores aqui, ó, do início do espectro eletromagnético. Agora, o amarelo, o verde, pessoal, um pouquinho do azul ali, ó, ou seja, no meio do espectro, quem trabalha é o cone verde. Ele consegue identificar essas cores. E o azul, pessoal, lá no azul, anil, violeta, nas cores do final ali do espectro eletromagnético, são esses cones que trabalham. Às vezes aparece também cones de baixa, média e alta frequência, né? Porque lembrando que vermelho é a menor frequência, violeta é a maior de todas, né? Aí você já deve estar imaginando, João, e se uma pessoa não tem um cone? Bom, a gente vai falar disso lá na frente, nós chamamos isso de daltonismo, né? E ela vai ter dificuldade de diferenciar as cores. Por exemplo, se ela não tem o cone azul, certo? Ou ela tem uma baixa quantidade, enfim, ela tem algum problema aqui com o cone azul. Aí, para ela, o azul e o violeta vão ser difíceis de detectar, de perceber a diferença. Os tons de azul, para essa pessoa, vão ser todos iguais ou muito parecidos. Os tons de roxo, os tons de violeta, vão ser todos iguais ou muito parecidos, certo? Então, nós vamos falar sobre isso depois, mas de forma simples, é isso que acontece. Os cones são responsáveis pelas cores, e eles existem em três tipos, dependendo da região do espectro eletromagnético na qual eles agem: vermelhos, verdes e azuis. Beleza, turma? Tudo bem?